E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Antes de mais nada aí, né, quero estar agradecendo aí as atividades de vocês aí, pelo bom trabalho, pelo empenho, né, de cada um de vocês aí, referente a todo esse histórico, todo esse conteúdo que a gente tem trabalhado desde o início do ano até o momento, tá? Porém, a gente precisa estar alinhando, né, alguns pontinhos aí, certo? Ou seja, referente às nossas atividades. Então, nessa aula de hoje, na verdade, vai ser mais em cima das nossas atividades, tá? Não referente a conteúdo ou matéria aplicada, tá? Eu preciso muito aí que vocês se atentem, né, aos prazos e também aí às postagens dessas atividades. Essas atividades, pessoal, elas precisam serem postadas aí dentro desse prazo, né, específico, e elas devem ser apresentadas lá via Google Sala de Aula, tudo bem? Então a gente vai manter aqui essa aula mais numa base de um alinhamento mesmo, né? Uma conversa, onde a gente vai estar colocando todos os pinguinhos nos is aí, dúvidas que vocês tenham referente às atividades, como postar, como produzir, tá certo? Então eu vou colocar uma a uma, né? Vou listar elas e eu vou mostrar elas na tela do computador, beleza? Então vem comigo que eu vou te explicar direitinho aí, passo a passo, o que você precisa me apresentar até a data de hoje, beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, aqui a gente vai estar então vivenciando aqui as nossas atividades novamente, onde a gente vai estar se deparando aqui com o nosso mural, né, do Google Sala de Aula, tá? Eu vou estar mostrando para vocês aqui todo o processo, né, das atividades que nós vimos ao longo do primeiro trimestre e quais vocês precisam postar aí, certo? Lembrando que cada uma delas teve aí suas datas de postagem, certo? Vocês tiveram aí o andamento de todo o processo em que nós vimos aí os elementos visuais e a composição visual, que foi o último assunto que nós discutimos aqui, e aí a gente vai estar revendo aqui, né, na verdade aqui quais atividades aí, né, essa aula aqui então está sendo mais para a gente rever aí os nossos conteúdos e ver quais atividades, para a gente poder estar alinhando isso daí, para a gente poder fazer o procedimento aí do fechamento aí das notas de vocês aí, tá certo? Lembrando que as atividades, elas têm aí suas datas de postagens, né, no decorrer aí de cada semana, e no caso, hoje a gente faz aí o fechamento dessas notas, ok? Então, você que ainda não postou as atividades ou possui alguma pendência, precisa estar fazendo isso aí até essa data de hoje aí, para a gente poder estar efetuando aí o lançamento das notas e validando também a sua presença, ok? Então, isso é muito importante. Então, ó, eu estou aqui com a tela aberta, tá? No ambiente aqui da sua turma, né? No Google Sala de Aula, a turma do 7º ano aqui. Note que eu estou aqui na aba Mural, e na aba Mural aqui a gente encontra aqui todas as informações, aqui as postagens das atividades de vocês, inclusive, né, quando elas são lançadas, mas o que interessa sempre para a gente vai ser aqui, ó, principalmente aqui. Aqui são informações, são comunicados que geralmente eu passo aqui, e eu uso também o canal do ClassUp para poder estar comunicando vocês aí de antemão, tá? Então, eu vou estar vindo então na aba Atividades, tá certo? Lembrando que vocês estarão logados aí na conta como aluno, tá? Vocês precisam estar naquela conta que vocês configuraram para poder acessar o Google Sala de Aula. Então, antes de acessar aqui o Google Sala de Aula, primeiramente certifique-se, né, de que você está realmente aí logado na conta. Então, ó, eu estou na conta do professor aqui, tá certo? Então, eu vou sair aqui dessa minha conta aqui, eu vou entrar com a conta do aluno, tudo bem? Então, ó, eu vou entrar então na turma na qual eu tenho aqui todas as turmas aqui, no caso, como aluno fictício, tá? Porque eu estou simulando aqui a situação de aluno, então eu vou entrar na turma de vocês aqui, beleza? Entrando na turma, então, do 7º ano aqui, eu tenho todas as informações que eu preciso, eu estou logado na conta que eu configurei para o Google Sala de Aula, aí eu vou estar vindo aqui na aba Atividades. Perfeito, pessoal? Aqui na aba Atividades, a gente vai encontrar aqui, ó, todas as nossas aulas, né? Desde o início do ano aí, tá certo? Ou seja, as atividades
em específico vocês também deveriam estar postando aqui, certo? Todas essas postagens que vocês estão vendo aqui são referentes às atividades que vocês deveriam estar postando ao longo desse primeiro trimestre aí, tá certo? E então, vamos lá. Aqui em elementos visuais, tá? A primeira atividade de vocês aqui seria aquela atividade na qual eu solicitei para vocês no último dia em que nós nos encontramos aí, tá certo? Ou seja, nós tivemos aí a paralisação devido aí ao isolamento, né, por conta aí do coronavírus, e aí nós tivemos aí esse probleminha, né, em relação às atividades, certo? Então, assim, muitos, né, não acabaram não vendo em sala de aula essa atividade. Portanto, eu reforcei ela, né, passando aí para vocês aí a videoaula, né, reforçando o assunto é referente ao volume, né, e algumas pessoas que estavam na sala viram esse conteúdo também, né, presencialmente. Como não estavam todos, né, naquela data, então eu reforcei essa atividade aqui, eu repassei para que não tivemos aí alguns alunos, não tivéssemos aí alunos prejudicados, tá? Então eu reproduzi essa aula, né? Agora no formato remoto, no formato vídeo aula, e aí vocês tiveram acesso às atividades, certo? O que seria essa atividade aí? Eu solicitei a vocês que produzissem aí, né? No caso, uma esfera, né? A gente pegasse a partir de uma circunferência, né? Conforme explica a videoaula, e nós fizéssemos aí o seu sombreamento, ou seja, a partir do ponto aqui, ó, de iluminação, a gente ia dar aí uma espécie de volume àquela circunferência, tornando ela uma esfera, como você vê aí na sua tela, correto? Você ia fazer isso então usando o seu lápis e folha de sulfite, certo? Quem tivesse aí o lápis 6B poderia estar utilizando ele aí, tá certo? E quem não tivesse, tudo bem, poderia estar utilizando aí o lápis número 2, tá certo? O lápis comum aí, né, e faz parte da rotina de vocês aí, certo? Produzindo então aqui essa atividade, ou seja, o efeito de volume que a gente deu aqui a essa esfera, vocês iam fotografar essa atividade, correto? Aí a gente fotografando ela, nós estaríamos aqui no ambiente então da atividade, tá? Note que ó, essa tarjinha aqui que vai aparecer para vocês, vocês vão clicar nela e aí vai abrir aqui as instruções das atividades, os arquivos postados, né? Tem até um tutorial ensinando aqui como está fazendo a postagem, né? Foi a primeira atividade nossa no formato remoto, né? Ensino à distância aí, então na base da videoaula. Então vocês estariam tendo aqui esse bônus aqui, né? Esse tutorialzinho que eu ensino vocês a postarem atividade aqui, certo? Para poder validar, assim como nota, e também com a sua presença, tá certo? Então eu vou vir aqui ó, em ver atividade, certo? E aqui eu caio no ambiente da minha atividade. Note o seguinte, né? Vocês têm aqui como estar fazendo praticamente a postagem de vocês, tá? A partir desse botãozinho aqui, ó, adicionar ou criar, conforme o tutorial ensina, mas exemplificando aqui para vocês aqui, é simples, tá? Por exemplo, vamos supor que eu fotografei a minha imagem aqui, certo? Ou seja, a minha atividade aqui, eu fotografei, gerei a minha imagem aqui, e aí eu vou vir aqui no Google Sala de Aula, certo? Vou abrir a minha atividade, né? Vou me deparar aqui com esse ambiente aqui, essa tela, e aí eu vou clicar aqui em adicionar ou criar, certo? Você também tinha, né, a possibilidade de fazer perguntas referente à atividade, como fazer, como foi o caso do Adenilson aqui. Então, por exemplo, como que tinha que fazer, né? Isso aqui eu deixei aqui as instruções de como fazer, mas é exatamente o que eu vou explicar aqui. Então vamos supor, você tem a imagem já no seu dispositivo aí, certo? Se você fez pelo seu celular, a fotografia, que é o mais rápido aqui para vocês, né? Vocês estiverem logados na conta no Google Sala de Aula, você vai fotografar a sua atividade e aí você vai simplesmente anexar essa atividade. Vocês vão fazer aí o upload dessa sua imagem aí, clicando aqui, ó. Você vai clicar em adicionar ou criar e aí você vai puxar aí como arquivo, né? Ou seja, você vai puxar ela direto da galeria aí
do seu dispositivo, no seu smartphone. Se você optou por escanear a sua atividade, né? Ou seja, você não fez pelo seu celular, você quer fazer a postagem mediante ao seu PC, o seu computador desktop ou notebook, tá? Aí você digitalizou essa atividade aí sua numa impressora ou num scanner, certo? E aí você também pode estar pegando o arquivo e subindo ele aqui, ó, certo? Então, ambas as opções aqui em arquivo, tudo bem? Tanto para smartphone como para PC, certo? Você fez aqui a primeira atividade, maravilha. Aí você vai clicar depois aqui em entregar e marcar como concluído, ok? Essa aqui é a sua primeira atividade, tá? Eu vou estar voltando aqui na atividade, na página de atividades novamente, tá? Então, para a gente falar aqui a respeito da segunda atividade. Ó, essa aqui é a primeira, então, que vocês tinham de ter feito aí, certo? Essa aqui eu deixei uma data até em aberto para postagem, porque era uma atividade que vocês fizeram em sala de aula para depois estarem postando para mim. E o pessoal que, claro, não compareceu àquela data, não estaria com falta, né? Porque a paralisação já iniciou-se a partir daquela semana. Então, vocês também, né, tenha praticamente o mesmo conteúdo, né, a videoaula é o mesmo assunto, a gente está retratando exatamente a mesma coisa e vocês vão estar postando aí até a data de fechamento, que seria essa de hoje. Então, se você não fez essa atividade, bora correr, produz, fotografa ou faça o seu escaneamento e aí poste a atividade aqui, beleza? A atividade 2, pessoal, seria aí referente aos elementos visuais, agora no caso, o elemento luz, certo? Então, a da aula passada seria a primeira aqui, seria volume, agora é luz. Então, clicando aqui na atividade luz, vocês vão se deparar aí com as instruções e tudo mais. Eu vou abrir aqui a atividade também, e aí você vai se deparar com o seguinte, tá? Essa atividade é uma atividade de formulário, ou seja, quando eu clico nessa atividade aqui, ó, por exemplo, eu vou clicar nela aqui, ó, e aí ele vai me gerar um formulário. Esse formulário aqui, né, são perguntas relacionadas ao assunto, né, do elemento visual luz que a gente debateu, voltando aqui, nessa videoaula aqui, ó, tá certo? Então você vai assistir a videoaula, você tem aí também aí alguns materiais como conteúdo e você tem também aí a atividade que se pede, tá? Então, ó, por exemplo, eu vou clicar aqui nesse PDF aqui, onde a gente tem aí, ó, duas atividades. A primeira, você deve produzir aí, né, a sua esfera novamente, agora a partir de um ponto de luz, tá? Para você entender o que eu estou falando aqui, eu vou fechar aqui novamente, deixa eu só voltar aqui. Eu vou abrir, então, a atividade 2. Você vai produzir exatamente isso daqui, ó. Você vai produzir a sua esfera, vai indicar um ponto de luz para ela, conforme a videoaula, né, explica de tudo direitinho para vocês aí, como fazer a produção, e vai produzir aí a sombra projetada, certo? Então, a gente tem a partir de um ponto de iluminação agora, a gente tem aqui a sombra própria do objeto, certo? No caso dessa esfera, a gente tem aqui a sombra projetada. A videoaula explica bem como a gente vai produzir tudo isso daqui, certo? Você vai fazer o processo de sombreamento. Fez todo o processo? Maravilha? Mesma coisa, você vai fotografar. Nessa atividade aqui, nós temos aí duas atividades, certo? Uma que é a parte que você precisa anexar aqui, ok? E a parte que você precisa responder o formulário. Então, são duas atividades de elementos visuais luz, ok? Então, nessa atividade, você precisa se atentar a essas duas, ao envio e ao formulário que você precisa responder, tá bom? Essa daqui seria, então, a sua atividade 2, tá certo? Então, vou estar voltando aqui. Perdão, não entrei na... Então, vou estar entrando aqui agora na atividade 3, tá? Atividade 3, a gente está falando aí de composição visual. Pessoal, composição visual a gente debateu foi como um dos últimos assuntos, tá? Ou seja, nós falamos de todos os elementos visuais ao longo, desde o começo do ano, né? A gente falou desde ponto, linha, plano, aí entrou volume, entramos no período de
isolamento, né? E aí veio luz, e agora a gente entra, né? Além de ter falado do elemento cor, né? Na videoaula, a gente tem também aí agora o que nós chamamos de composição visual, que é o que? É a junção de todos esses elementos que nós estudamos em uma obra, uma pintura, num desenho, enfim, certo? A videoaula, ela está bem clara aqui para a gente aqui o que é para ser feito. Nessa atividade, vocês vão ter que produzir aí uma composição visual, certo? Vocês vão produzir um desenho, uma pintura, enfim, que apresente pelo menos 3 elementos visuais dos que nós estudamos ao longo desse primeiro trimestre. Ou seja, você pode escolher 3 elementos e aplicar na sua atividade, certo? Por exemplo, eu tenho aqui então ó, uma terceira atividade. Claro, né? Isso aqui exige uma habilidade um pouco maior, porém vocês precisam aplicar aí na atividade de vocês algo que apresente 3 elementos visuais. Nesse nosso caso aqui, ó, nós temos aí a aplicação do volume, né? Ou seja, a gente olha aqui para esses objetos, né? Praticamente a gente encontra o volume, né? A gente vê esse sombreamento, a gente vê as linhas, né? Desse objeto e a gente vê a luz, certo? A luz que se propaga aqui sobre esses objetos, né? Ela reflete, ela se espalha aqui praticamente por toda a área desses objetos e também apresenta aqui a sombra projetada. Se vocês olharem mais aqui ao solo e tanto aqui como nessa parede de fundo, a gente percebe a presença aí também das sombras, ou seja, a luz está presente aqui nessa atividade. Então eu tenho linha, volume e luz nessa atividade, ou seja, 3 elementos visuais. Terminei minha atividade, vou fotografá-la, tá certo? Vou lá então aqui no ambiente da minha atividade, vou clicar em adicionar ou criar, vou lá em arquivo e aí eu procuro a minha imagem, né, da fotografada aí dessa atividade na qual vocês precisam produzir, tá? De composição visual. Pessoal, e para fechar, a gente vem aqui então na nossa última atividade, então eu estou fechando aqui a de composição visual, que é a última. Essa última é mais uma atividade de revisão, ou seja, onde a gente está debatendo aí alguns assuntos relacionados a formulário aqui, tá? Assuntos relacionados aí a todos os elementos visuais e composição visual que nós vimos no primeiro trimestre. Então é uma atividade mais voltada para a revisão, ok? Onde você clicando tanto no link ou aqui na própria atividade, a gente vai se deparar com o formulário. O formulário, da mesma forma, vocês vão preencher nome, a turma, tá? O nome do colégio. Avançando aqui, vocês vão responder aí as perguntas relacionadas a todo o conteúdo que nós estudamos ao longo do primeiro trimestre, ok? Então, é o seguinte, todas as atividades devem ser postadas até no máximo hoje, no período das 2 horas da tarde, ok? Lembrando, você que já postou, tranquilo, você não precisa, né, reapresentar nada, você não precisa postar mais nada, né? Até porque você já fez a postagem. Você que não fez, você tem o prazo para postar essas atividades aí o quanto antes, para a gente poder validar a sua nota e também com a sua presença, tá certo? Eu estarei tirando dúvidas até esse horário. A partir daí eu estarei fazendo o fechamento das notas do primeiro trimestre aqui de vocês, ok? Então, se atentem, essa videoaula aqui seria mais para alinhar aí, né, a conversa e para deixar vocês antenados aí, referente às atividades, às postagens e o que vocês devem apresentar para mim até o fechamento dessa nota aí, perfeito? Então, espero que tenha ajudado mais uma vez. Você que ainda se mantém em período, né, na fase aí de isolamento, né, cuide-se, coragem, paciência, que tudo isso daí em breve vai passar e a gente poder aí se encontrar novamente aí, né, no formato presencial, ok? Pessoal, forte abraço e até a próxima videoaula.